Olá, irmãos e irmãs, paz do Senhor. E quem vos fala é o pastor Deladir Lima, da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. E eu estou passando aqui para convidar você a chegar no meu blog, né? daladirlima.com. Vou deixar o endereço nos comentários, para que juntos nós possamos refletir sobre a mais recente postagem que eu fiz sobre a necessidade de um ministério digital. Nós temos o Ministério de Louvor, nós temos o Ministério da Pregação, nós temos o Ministério para Surdos, nós temos ministérios os mais diversos possíveis nas mais diversas igrejas do Brasil. Mas muitas precisam de um ministério para atuar no meio digital. E eu digo isso, desenvolvo esse raciocínio no post, sugiro fortemente que você o visite, porque nós vivemos uma realidade totalmente diferente de tempos atrás. Anos atrás nós tínhamos a realidade em que as pessoas iam para as redes sociais, postavam no YouTube, etc., mas não tinha aquela vivência diária. Hoje nós passamos muito tempo nas redes sociais, tá certo? Nós consumimos muito conteúdo digital, e muitas vezes as igrejas não têm uma representação, uma pessoa, uma equipe, né? O ideal é uma equipe numa igreja grande para gerir essa comunicação, essa conexão que deve haver entre os membros virtuais, né? Que ainda são membros reais, mas estão no mundo virtual, e as próprias igrejas. Então os irmãos percebam que a pandemia trouxe uma realidade totalmente nova e diferente para as igrejas, né? Muitos dos crentes não voltaram cultos com regularidade, e outros voltaram esporadicamente, vão um culto ou outro, e tem gente que não voltou ainda. Então, como vamos lidar com essa realidade? Não adianta mais a gente falar que rede social é coisa do demônio, é antro de fofoca, é isso e aquilo. Não adianta, isso aí não vai resolver nada. Vai resolver nós encararmos o problema de frente. O problema existe, o problema é esse: as pessoas estão em casa, tá certo? E nós precisamos alcançá-las. E precisamos ter um ministério, né, digital preparado, equipado, com conhecimento tecnológico e bíblico ao mesmo tempo, né, e, se possível, com conhecimentos de psicologia, para amparar as pessoas que estão machucadas, estão doídas, estão se recuperando de problemas, né, decorrentes da Covid, da contaminação, pessoas que estão convivendo com o luto, né, de entes queridos que partiram, estão digerindo essa fase de transição que é sempre muito traumática, né, e a igreja precisa se colocar e amparar essas pessoas, né. A pandemia se instalou, não tem tempo, nós não sabemos quando vai terminar. No início se supunha que em poucos dias estaria terminado, né? Então a igreja vai passar rapidinho por isso aí, vai acabar, e a realidade se impôs, né? Já faz um ano que nós estamos na pandemia, mais de um ano, né? Foi agora em março, né? Fez um ano, vem abril, vem maio, vem junho, nós já estamos em julho, um ano e 4 meses praticamente, já passamos da metade de julho, né? Então já é o tempo, né, de se tomar uma iniciativa. Note que nós não estamos falando apenas da filmagem, das lives. Preste atenção nesse detalhe que é importante. É muito bom você fazer a live, nada contra, muito pelo contrário, tá certo? A questão é que precisa ir além. A live é um caminho de mão única. Você faz a live, no máximo o cidadão dá uma curtida ali, faz um comentário rápido e acabou a interação. Não é disso que eu falo. Eu falo de pessoas que estão em casa e precisam de um telefonema, precisam de um versículo, precisam de um conselho bíblico, né, um conselho emocional. São pessoas que precisam, sabe, que o pastor, a liderança saiba como estão, né, é totalmente diferente. É um ministério mesmo. Nós estamos falando de uma live que você posta lá no YouTube e não se importa com quem curtiu, com quem comentou. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de algo, né, que cria uma conexão. A igreja é uma entidade que está lá num templo, num prédio, e a pessoa está na sua casa. Você precisa conectar essa pessoa com a igreja. É uma realidade. Não adianta a gente dizer, mas isso não funciona, não sei o que, é virtual, é isso, é aquilo, botam inúmeros defeitos. Não adianta, não adianta. Nós temos que nos adequar, tá certo? E uma coisa importantíssima,
tá certo? Os pastores, eles investem em missões, investem num bom sistema de som, igrejas que estão na vanguarda investem numa boa qualidade de vídeo, numa boa qualidade de conexão, mas muitas vezes fecham a mão para investir numa coisa dessa natureza, e isso não pode acontecer, tá certo? A EBD, por exemplo, vamos tomar por exemplo a EBD se esfacelou, porque os alunos sumiram, desapareceram, se desarticulou, né? Muitas igrejas estiveram fechadas aí por decretos governamentais, e como é que fica? Ah, não, vamos esperar, talvez os alunos voltem aí, os professores venham, aliás, muitas vezes os professores estão vindo, mas vamos aguardar que eles venham. Não podemos fazer isso, nós temos que ir em busca dos alunos, nós temos que ligar para eles, nós temos que interagir com eles. Eu dei a sugestão aqui de se gravar a aula para os alunos que não vêm, né? O professor vai com o seu adjunto, né? Em muitos lugares tem 1, 2, 3 professores, grava a aula como se o aluno estivesse presente, fornece o endereço do Zoom, do Google Meet, de uma série de outras situações, StreamYard, de outras plataformas que permitem esse tipo de interação, tá certo? E uma vez interagindo com o seu aluno, ele vai lá assistir a aula como se estivesse presente. Ah, mas vai deixar o cidadão em casa. E aí, você vai fazer o quê? Ele quer ficar em casa mesmo, ele está amedrontado, ele está desarticulado, ele está se organizando, se articulando para ver como é que volta, se volta ou se não volta. E enquanto isso, o que faremos, irmão? Nós temos que tomar uma iniciativa. Eu encontro pessoas, pastores, líderes, que dizem assim: ah, mas se fizer isso, os irmãos vão se acostumar em casa. E aí, irmãos? Então nós não vamos fazer nada, porque os irmãos vão se acostumar em casa. Não, nós temos que fazer alguma coisa, né? Quero saudar aqui com a paz do Senhor o pastor Robson Aguiar, que está falando aqui sobre a importância da igreja física se atrelar à igreja virtual. Isso é uma realidade, tá certo? Nós falamos aqui de iniciativas, tá certo? Para a evangelização, para o aconselhamento de famílias, né? Nós temos que pensar muito seriamente nisso. Falar as famílias em casa, e aí, o que a gente vai fazer? Tá certo? Precisa ser assistida. Pastor não pode chegar pessoalmente, né? Ele pode telefonar, ele pode mandar um e-mail, ele pode mandar uma mensagem, pode recolher um comentário numa caixa, né, de chat, de inúmeras ferramentas que existem hoje. A palavra-chave do mundo em que vivemos é comunicação, né? Não existe mais esse negócio de dizer: ah, eu estou por fora e por fora ficarei. Não, você tem que se... né? Agora, evidentemente, o pastor não pode imaginar, querer agora ser um expert em informática, né? Em sistemas, em sites, em protocolo de comunicação, etc. e tal, para poder se comunicar com seus membros. Não, ele vai ter uma equipe, ele vai delegar poder a essa equipe para montar a estrutura que permita ele chegar aos seus membros. Tá certo? O que não pode é nós fecharmos os olhos para essa realidade. Essa realidade se impôs, ela está imposta, ela não vai se impor, ela está imposta, ela está na ordem do dia, e nós temos que nos adequar a ela, simplesmente isso, tá certo? Eu coloquei aqui alguns tópicos para reflexão, né? Nós atravessamos a pandemia e fizemos algumas pesquisas no nosso blog sobre como as pessoas estavam sendo assistidas pelos seus pastores, etc. E muita gente disse: ah, pastor nenhum ligou para mim, eu não recebi uma ligação, né? Ninguém se comunicou comigo, e etc. e tal. Então, é preciso que o pastor reflita seriamente sobre isso, né? A ovelha, ela precisa ser assistida de qualquer modo. Antigamente o pastor ia ao campo nas horas da noite, né, como contam muitas histórias da Bíblia e de outros livros, do cotidiano de Israel, etc. O pessoal ia à noite ver como estavam as suas ovelhas. Depois o pastor começou a receber essas ovelhas na sua igreja. Elas vinham, né, ele assistia, conversava, aconselhava, etc. e tal. E depois os tempos foram mudando, veio a carta, veio o telefone, veio o e-mail. Agora nós temos o WhatsApp, nós temos o Telegram, nós temos um chat num site. Nós falamos sobre isso na postagem, né? Muitos sites deixam a desejar. Há sites sofríveis, sem nenhuma interação, não tem como o cidadão entrar em contatos, sites desatualizados, não se sabe onde está a igreja, com quem conversa, quem é o pastor, não tem um formulário
de conversa para o membro expor alguma necessidade, não tem quem trate essa informação. Tem um formuláriozinho, mas a pessoa digita e cai num limbo, ninguém dá retorno. Não pode ser assim, gente. Precisa haver uma interação, tá certo? Essa é a realidade. Precisa haver uma interação do membro com o seu pastor. É isso que estamos discutindo. Queremos saudar aqui ao Marcos Araújo, né? Temos definido algo do tipo, está havendo mais confusão em relação ao LGPD, né? As igrejas não estão nem aí para o LGPD, infelizmente. É triste, é uma realidade triste, é um mar de oportunidades. O que me deixa doente, o que me faz fazer essas intervenções, é exatamente o que eu vejo ao redor, um mar de oportunidades, as igrejas perdendo essas oportunidades e determinadas entidades aproveitando de braçadas essas oportunidades. Vocês não sabem, muitos de vocês não sabem, mas existe o que se podia chamar de uma milícia islâmica, contactando pessoas ao redor do mundo todo, né? E aí tem gente preparada em vários idiomas, espanhol, inglês, francês, árabe, etc., para captar pessoas simpáticas ao islamismo. E nós não temos, talvez, uma entidade semelhante para o mundo evangélico. É triste, mas é a realidade. O que é que vamos fazer a respeito? Deixa para lá, porque as coisas vão se arrumar, e não vão, tá certo? Já está provado aí que não vamos voltar ao normal tão cedo, tá certo? Até lá nós temos que nos adaptar. E se é que vamos voltar à realidade de janeiro de 2020, por exemplo, à realidade de dezembro de 2019, tá certo? Então, milhares de crentes estão lidando, por exemplo, com a dor da partida de um ente. Nós tivemos a dor, né, de enterrar um cunhado, por exemplo, que não havia tempo nem para fazer a cerimônia. Nós fizemos a cerimônia em minutos, já tinha uma fila enorme de pessoas, cada um com o seu caixão, né, com a sua funerária organizada já para fazer a cerimônia daquele. Então era um terminando, já chegava o outro, etc. E nós não tivemos oportunidade nem de ver o nosso ente querido pela última vez, por exemplo, nem de levar o seu caixão até o túmulo, porque havia já os funcionários preparados para pegar e levar numa distância que a gente via bem pequenininho, o tamanho de um palito de fósforo, para fazer uma comparação aqui mal arranjada. Então, essas famílias, né, estão convivendo aos trancos e barrancos com a perda desses entes queridos. Muitos desses entes queridos eram provedores dos lares. Como é que fica essa família? Então são situações extremas e nós precisamos aprender a lidar com essas necessidades e aprender a atender essas necessidades, tá certo? São pessoas que são membros de igreja que precisam da nossa assistência. Não há como a gente fazer nada diferente, a não ser assisti-las. Né? Como vamos fazer? Através de um ministério digital, tá certo? Esse ministério digital vai cuidar dos sites da igreja, trazendo conteúdo, tá certo? Infelizmente, muitos sites deixam a desejar, muitos sites de ministérios grandes não tem um estudo bíblico. Como é que tem aí um passo a passo para eu conhecer Jesus, para que eu conheça Jesus? Eu sou uma pessoa não evangélica, mas eu gostaria de conhecer o Senhor Jesus, tenho dúvidas, e como é que eu tiro essas dúvidas? E simplesmente não tem nada, né, sobre isso em muitos sites de grandes ministérios, tá certo? Estamos falando de grandes ministérios. Dos pequenos a gente nem fala mais, porque não tem nada. Muitas igrejas pequenas não tem nem site, né? Então é importante nós frisarmos que o site tem uma grande diferença em relação ao perfil. Em primeiro lugar, eu preciso ser amigo daquela pessoa ou segui-la para poder acessar o perfil dela. Então, se tem um conteúdo bom, eu tenho que ser amigo dela, tenho que segui-la para poder acessar aquele conteúdo. No site é diferente. Qualquer pessoa pode acessar o site de uma igreja, tá certo? Um site tem que ser intuitivo, tem que ser interativo, a pessoa tem que conectar e já ter ali os menus com as opções à mão, tudo bem explicado, tudo bem detalhado, na linguagem mais acessível possível, para atender todos os públicos, tá certo? E, sobretudo, precisa ter conteúdo. Se não tiver conteúdo, não atrai atenção. Tem sites que não têm audiência por causa disso, porque não tem um conteúdo atualizado, renovado, um conteúdo relevante, tá certo? Tem sites de ministérios que não tem o endereço das igrejas, você não sabe como chegar numa determinada igreja. Eu estou aqui nesse local e eu preciso acessar uma igreja aqui mais perto. Como é que eu vou nessa igreja? É saber o endereço dela. O site não tem o endereço da igreja.
O site não tem informação relevante sobre nenhum pastor, quem é o líder, quem eu devo procurar. Eu sou uma pessoa recém-convertida, quem eu vou procurar na igreja mais próxima da minha casa? Não tem nada, absolutamente nada. Então, é preciso superar essas dificuldades, tá certo? Superar essas dificuldades. O outro problema de perfis em redes sociais é que no site eu sei o que eu vou procurar. Eu vou entrar no site, eu vou procurar informações sobre a igreja, sobre como me decidir para Cristo, como dar os primeiros passos num discipulado, etc. e tal. No perfil, não. Eu começo a acessar, daqui a pouco passa uma informação irrelevante, já perdeu, já passou um videozinho bonitinho ali, mas que não tem nenhuma importância do ponto de vista espiritual, e eu já perdi a atenção, e naquilo ali eu vou 20, 30 minutos, acabou, tá certo? Então eu me perdi, tá certo? Desviei a atenção totalmente. Então é preciso ter, né, essa informação. Paz, meus senhores e senhoras, muitos sites não tem como você atualizar os seus dados, tá certo? As igrejas não têm interesse de ter os dados atualizados dos membros, nem os membros têm condições de atualizar esses dados, porque as igrejas não dão essa condição. Tem que ter lá um formulário físico. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos. Parou, acabou. O mundo virtual é que está dominando. Nós temos 41% de crescimento nas vendas virtuais no ano de 2020. Nós temos aplicativos para tudo que você puder imaginar. Eu quero fazer exercício físico em casa. Tem o aplicativo que vai coordenar esse exercício, vai procurar a dosagem de exercícios mais adequada ao meu perfil fisiológico e etc. e tal. E para tudo tem, para aprendizado de línguas, para aprendizado de Bíblia, tem excelentes aplicativos. Infelizmente estão fora do circuito institucional das grandes igrejas, são iniciativas isoladas que caem assim e arrebanham seguidores e audiência e fazem milhões de downloads, mas estão fora do radar das grandes igrejas. A gente não sabe por quê. Os pastores são tão animados para investir em grandes templos, em grandes eventos, financiar preletores até de gosto duvidoso, mas quando diz assim, vamos investir no mundo digital, a conta gotas, e a gente não entende, porque tem tanta gente querendo, Então, nós precisamos que esse ministério ele produza conteúdo para esse site, para que as pessoas leiam, estudem, se aprofundem em temas, solidifiquem a sua fé, ainda que longe da igreja. Esse é o mote do que nós estamos falando aqui, tá certo? Nós precisamos entender que tem muita gente longe da igreja, tá certo? Tem aí o meu amigo Genival Tavares de Melo, que detectou um conjunto de pessoas que estavam desigrejadas. Ele simplesmente fundou um ministério e a igreja está lá, pelas fotos que ele mostra, está lotada. E isso é realidade. Meu irmão, se abrisse uma igreja dessa em muitas cidades nossas, estariam lotadas também, ou pelo menos estariam assistidas, Porque a realidade é que muitos membros não veem o seu pastor há muito tempo, não têm contato com ele há muito tempo, não recebem dele a atenção, um telefonema, uma palavra. As coisas ficam complicadas, No site se pode atualizar horários. Essa questão de horário foi fundamental para esse desarranjo, Muitas igrejas num estado começavam num horário, terminavam em outro, e os governadores dando decreto de todo jeito, e os crentes daqui a pouco chegavam na igreja, a igreja estava fechada, ou chegavam na igreja, já era o fim do culto, e aquela bagunça total. E daqui que esse negócio se arranje, muita gente se perdeu pelo caminho. É preciso que as igrejas abram os olhos para essa necessidade. Essa equipe digital, esse ministério digital também vai administrar as redes sociais da igreja. As redes sociais são fantásticas, mas muitas vezes se perde a oportunidade de, por exemplo, a igreja postar todo dia um versículo bíblico, postar uma breve reflexão de 3 parágrafos. Você já pensou o que é uma igreja todo dia postar uma reflexão de 3 parágrafos, uma reflexão relevante, tá certo? E administrar os comentários e conversar com as pessoas que a partir dali interagem, Às vezes as pessoas não estão nem aí, Eu já vi grandes ministérios que publicam um vídeo no YouTube e fecham a área de comentários. Isso é um negócio absurdo hoje em dia, Hoje a comunicação é de multivias. As pessoas querem ser atores, as pessoas querem produzir, interagir, e simplesmente fecha a área de comentários porque não quer um comentário negativo. E pode ser que aquele comentário negativo abra a oportunidade da igreja se mostrar, interagir,
né? Eliminar preconceitos, e se perde essa oportunidade, né? Em terceiro lugar, tem a questão do próprio conteúdo. Nós temos inúmeras pessoas ávidas por conhecimento. Nós fazemos parte de um grupo, administramos um grupo por misericórdia junto com 3 outros irmãos, né? O grupo EBD em Ação, do qual participam 54 mil pessoas, com interação semanal de cerca de 30 mil delas, né? Pessoas que mandam um estudo, fazem um comentário, absorvem um gráfico, enviam um gráfico para um amigo, compartilham. Tudo isso está aí à disposição das igrejas. Me desculpem, mas a gente não sabe por que ele não aproveita. É a falta de um ministério digital. Eu falei aqui que muitas vezes o ministério digital se resume a um nerd espinhento, né? Filho de um pastor, um menino jeitoso, uma menina jeitosa que sabe tirar uma foto, que sabe ser um influencer, né? Essa palavra está muito em voga, mas não é bem assim. O negócio tem que ser sério, tem que ser bíblico, tem que partir para o nível de ministério mesmo. Você não coloca um nerd para fazer missões, você não coloca um nerdzinho lá espinhento para tocar no teu conjunto, que é um cara que o pastor, ele quer um cara que vá lá e assuma a responsabilidade diante do órgão, esteja presente nos trabalhos. Então tem que ser encarado dessa maneira. Você tem que fazer um ministério digital na sua igreja com gente séria, um staff, né? Pessoas que assumam uma responsabilidade séria de aconselhar, né? Você já pensou de dar apoio psicológico a pessoas que estão à beira de um suicídio, por exemplo, porque perderam um ente querido e não encontram mais sentido para a vida, não creem em Deus mais, estão perdendo a fé? Nós temos crentes assim, que ouviu a pregação milhões de vezes de que Jesus cura, e quando chegou a hora da Covid, Jesus não curou. E essas pessoas precisam de carinho, afeto e Bíblia, ensino bíblico de qualidade, né? Já basta muitas doutrinas, muitos cultos de ensino vazios, onde tem apenas chavão, tautologia, frases de efeito, que não tem alimento a longo prazo. Igrejas comendo feno, sem qualidade. E quando chega na hora da pandemia, na hora da necessidade, na hora da dor, da morte, né, da fronteira final, falta a assistência pastoral. Então não pode ser assim, gente. Eu clamo nesse pequeno artigo, não explorei todas as nuances que seriam possíveis até mesmo pelas minhas próprias limitações. Eu não estou falando isso porque eu, em sendo pastor e tendo essa liberdade de fazer um trabalho dessa maneira, seria perfeito. Não, essa não é a ideia. A ideia é que nós possamos refletir a respeito, porque parece que ninguém está pensando nisso. Os meses estão passando, já se completou um ano, já estamos em abril, maio, junho, julho, 4 meses, e não, peraí, vamos aguardar porque vai mudar. Não vai mudar nada. Nós temos que mudar a nós mesmos, a nossa postura, para enfrentar a dificuldade que se impôs. Nós não procuramos, mas ela está aí na ordem do dia, tá certo? Provocou, como eu disse, rupturas profundas, e nós precisamos pegar o limão e fazer uma limonada, tá certo? Pegar esse contexto e fazer com que ele sopre a nosso favor, tá certo? Nós falamos aqui a respeito de uma experiência pessoal ontem. Nós fomos num restaurante, eu não vou dizer onde, mas é um restaurante popular, tem dinheiro para ir para um restaurante caro não, e aí nós fomos num restaurante popular em que já chegamos em algumas vezes e esperamos, né, na recepção, nas cadeirinhas que tinha lá, tipo uma recepção, não é bem uma recepção, mas tinha umas cadeirinhas para poder sentar, ocupar uma mesa. Ontem nós chegamos, não tinha absolutamente ninguém, era 12:30 e não tinha ninguém, um domingo, né? E aí o que acontece? Só tínhamos nós sentamos, fomos atendidos, etc. Mas eu observei que a cozinha não parava, os entregadores não paravam, era sair numa moto, ia entregar e voltava e já saía de novo, e era aquela agonia. Então o que acontece? As pessoas não estão indo ao restaurante. Agora imagine que esse restaurante é uma igreja que traz alimento espiritual, e as pessoas não estão indo lá na igreja. Elas precisam comer, como sempre, nós precisamos todos os dias, né? Muitos de nós 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ao dia, e as pessoas não estão indo ao restaurante. E o que o restaurante faz? Vai até as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Agora imagine que esse restaurante, ele se enche de si mesmo e diz, não, eles que venham,
eles que venham a nós. É exatamente essa postura que muitas igrejas estão adotando. Eles que venham, os membros que voltem, os alunos da EBD que voltem, os jovens que voltem, as crianças que voltem, os adolescentes que voltem, né? E não funciona mais, tá certo? Não, antes já estava difícil, né? Nós já tínhamos vários jovens em casa, vários adolescentes em casa, várias pessoas, várias lideranças em casa que não chegavam na igreja de jeito nenhum, e hoje a coisa piorou, subiu de nível, né? E nós temos que ir ao encontro delas. E o mundo virtual, né, através de um ministério digital, é uma excelente oportunidade de alcançar essas pessoas e trazê-las. Não tem problema nenhum, amanhã ou depois elas podem voltar, mas nós não podemos esperar mais. Já se passou muito tempo, tá certo? E a nossa missão precisa ser cumprida como Igreja do Senhor Jesus. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Pouca gente, nós não anunciamos live nenhuma, tivemos assim somente assim, o desejo, né, de fazer essa live para complementar o que havíamos escrito. Vamos deixar o endereço de acesso a esse post nos comentários para que vocês possam interagir conosco também, né, comentar, compartilhar, tá certo? Para que essa reflexão cresça, chegue a exatamente quem decide, né, para que a missão seja cumprida com êxito. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que o nome de Jesus continue a ser glorificado na tua vida. E se você está detido em casa, você pode me acionar. Terei todo o prazer de conversar com você, tá certo? De interagir com você, como já interagi com centenas, dezenas de pessoas, tá certo? Que me contactaram, alguém que estava atravessando um momento difícil, que tinha perdido um ente querido, né? Eu chorei com ele ou com ela, tá certo? Aconselhei, deixei a minha contribuição, tá certo? Alguns eu pude visitar pessoalmente a partir do contato virtual. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, é isso que nós precisamos fazer, trazer efetividade para a realidade dos nossos dias, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou parando por aqui para não me estender mais.